Começando mais uma aula Docker focado no arquivo Docker Compose e nas ferramentas de monitoramento Zabbix e Grafana. Aqui no arquivo Docker Compose, na última aula eu havia dito referente aos parâmetros isolados de CPU e memória. Quando a gente não coloca controle de CPU e memória da aplicação, essa aplicação fica sem limite e pode parar as outras aplicações no mesmo servidor. Então aqui eu coloquei essas informações aqui de Deploy Resource Limits CPU e memória, são os limites de CPU e memória só do container Grafana. Então quando digitarmos Docker PS ou Docker Stats, iremos visualizar as informações, vamos visualizar o limite só do Grafana. No Docker Stats a gente consegue ter referente a essa informação. Então aqui temos a parte do Grafana, que ele tem o limite de 50 MB e a memória usada nele está sendo 48. Então temos 88% da memória RAM do Grafana utilizada, enquanto os outros containers eles não estão com controle de limite de CPU e de memória. Com isso ele pode utilizar a memória total do computador disponível utilizado no Docker, e aqui a gente consegue isolar, deixar a aplicação mais rápida. Então agora a gente vai focar na parte de conhecer as aplicações, tanto os Zabbix, tanto quanto o Grafana. O Docker PS, o pessoal já está acostumado que ele lista todos os containers de execução. Aqui temos a parte do front-end, ele namespace Zabbix, Web Apache, usando a distribuição Ubuntu 5.0.1, porta 80 de acesso, e dentro da aplicação ele roda no 8080. Então se a gente digitar localhost 2.80 ou só localhost, a gente consegue acessar os Zabbix. E o Grafana, se a gente digitar localhost 2.3000, internamente ele roda na 3000, e externamente ele também roda na 3000. Então a gente poderia colocar aqui na porta do Apache Front 9090, 8888 e continuar dentro do container lá, ele estaria rodando nessa porta. E aqui a gente, para usar os SSL, a gente acessa via 443 e dentro do container está rodando na 8443. Então vamos lá focar na aplicação. Primeiro vamos acessar os Zabbix, que é localhost 2.80, e por padrão já puxou 80, então ele já acessa a aplicação. De mim Zabbix. Então aqui a gente tem acesso ao painel de administração dos Zabbix. O que seria o Zabbix? Seria uma ferramenta de monitoramento que a gente consegue monitorar todos os recursos, tanto o local dele, que a gente utiliza o agent, ou a gente consegue monitorar recursos de terceiros. Por exemplo, a gente quer monitorar a memória, o espaço em disco de outros servidores, então a gente pode utilizar os Zabbix como a parte de front. Então ele teria toda a parte de dashboard, de mapas e de screen, onde você conseguiria criar os screens, criar os mapas referente a toda a configuração. Então aqui ele está falando que os Zabbix a gente não está disponível. Então vamos aqui passar parte por parte, os Zabbix, entender também qual é a finalidade dele. Então aqui temos a parte de monitoramento. Aqui temos informações do sistema, temos o horário local, aqui temos os problemas que estão acontecendo. Aqui ele mostra também a parte de problemas. Aconteceu um problema que o Zabbix a gente não está disponível, e a duração. E aqui temos todos os grupos, se a gente quiser selecionar por grupo, selecionar por host, selecionar por aplicação. E aqui temos os dados recentes dos Zabbix. Então aqui podemos visualizar gráficos de CPU, de dados recentes. Então todas as informações do host, triggers, a gente consegue visualizar nessa parte de monitoramento. Aqui temos a parte de screen. E aqui a gente tem a parte de mapas. Por exemplo, a gente poderia criar um mapa da rede local, um mapa dos servidores, toda na parte de configuração de mapa, a gente consegue fazer essa modificação. Aqui temos Discover, Service, inventários, relatórios, mas a parte mais importante para quem quer começar a trabalhar com os Zabbix é a parte de configuração.
Então aqui temos a parte de host groups, onde a gente cria os grupos de hosts. Por exemplo, criamos o grupo servidores, nele adicionamos todos os servidores que pertencem a esse grupo. A parte de templates, que são os templates que a gente pode criar de cada equipamento. Por exemplo, a gente quer um template para monitorar o Tomcat, um template para monitorar pacotes SMP, conhecido também, que a gente pode falar o ping. Monitorar o ping são os pacotes SMP. Aqui a gente onde cria os hosts. Aqui a gente só tem um host criado. Eu vou criar um host aqui e mostrar como funciona. Parte de manutenção, a parte de actions, a parte de server. Então eu vou criar um host aqui para mostrar o que a gente dá para fazer utilizando os Zabbix. Então a primeira coisa aqui, vamos procurar aqui ICMP. Ele está no Module Generics ICMP versão 2. Então esse é o template. Ele está dentro de Module Generics ICMP. Então vamos lá em hosts, adicionar o host. Vamos adicionar um site. Qual grupo esse site irá pertencer? Zabbix Server. Vamos adicionar um endereço IP para monitorar. Clicamos em adicionar o SNMP e colocamos o SNMP também. Colocamos uma descrição, monitora latência site. Adicionamos o template. Vamos adicionar o host primeiro, ver se ele aceita. Depois a gente adiciona o template para não perder a alteração. Então vamos aqui em templates agora e adicionar o template, que seria o modelo com todas as informações. Vamos procurar aqui. Utilização, não tem. Ela é referente à latência. Adicionar referente à latência. Vamos adicionar isso aqui para ver qual item ele aceita. Quais itens pertencentes a esse template? Vamos clicar aqui em item. A gente tem que ter um item referente a ICMP ping. Esse tem informações referente a ping. Então temos o template, que seria o modelo. Dentro do modelo a gente tem informações de ping. Temos os hosts, temos o host, temos o template, que é vinculado no host, e também temos informações dos itens do host. E aqui, por você utilizar um template, então criamos o host, adicionamos o host num grupo, adicionamos um template no host, e no template já tem informações de triggers. O que seriam as triggers? Seria gatilhos. Por exemplo, a gente gostaria de informações daqueles problemas lá, ou notificações, referente ao ping perdido, referente à resposta do ping. Aqui então temos informações daquele template, o que está disponível para ele. Então beleza, vamos clicar em host, vinculamos o host no template, e provavelmente não existe nenhum gráfico vinculado nesse site. Então a gente vai criar o primeiro gráfico aqui. Aqui em cima, na parte superior, criamos o gráfico. Então vamos criar o gráfico monitora latência. E aqui a gente adiciona o item. A gente quer saber a resposta do ping. ICMP, o key dele é ICMP PingSec. Vai fazer? Ele vai monitorar a resposta de ping daquele site. A gente vem aqui em preview. Com o tempo ele vai coletar os dados aqui. Olha aqui para vocês visualizarem. Já está com latência de 23 milissegundos. Então a gente foi e já adicionou o gráfico aqui.
vai cair ou não, 0 ou 1. Ele faz um simple check. ICMP ping loss. Preview. E aqui ele mostra a porcentagem. Agora aqui, se a gente vir em monitoramento, a gente tem a parte de gráficos também aqui, na parte de monitora latência. Eu vou abrir uma nova guia. Depois eu vou clicar em monitoramento para criarmos a screen referente a essa informação. Então, temos o preview aqui. Ele já criou a trigger. Se chegar no 0.15, ele vai te enviar uma notificação lá nos dados recentes da parte de monitoramento. Então, acima de 0.15, ele te envia essa informação. Então aqui a gente já criou um simples gráfico de monitora latência. O que a gente poderia tirar de ideia com isso? Monitorarmos servidores na rede local, monitorarmos roteadores, impressoras, e aqui todo tipo de monitoramento que possui IP, todo host que possui IP, a gente consegue fazer esse tipo de gráfico. Então, com isso, suítes gerenciáveis também é interessante colocar latência de ping, porque às vezes você vai ter um gargalo. E aqui, com a ferramenta Zabbix, você vai ter a informação o que está acontecendo na sua aplicação. Aqui tivemos um pico aqui, ele já caiu, o último dados recentes já caiu para 18 milissegundos. Então é isso. A parte de gráfico, a gente consegue fazer todo esse tipo de monitoramento sem fazer nenhum tipo de configuração de agente. Ainda tem a configuração de agente que podemos fazer, mas isso aí vai ficar para a próxima aula. Então aqui eu estou mostrando de antemão como utilizar a ferramenta para já começar a trabalhar nela. Monitoramento simples, porque às vezes você já consegue resolver vários problemas, principalmente a rede estiver com algum loop, algum gargalo. Às vezes você está com problema no seu switch. Você pode criar o host, dentro de configuração hosts, e já começar a monitorar o switch também, que seria monitorar a memória, CPU do switch, o tráfego das portas de rede. Então, dentro da aplicação, você consegue todos os dados. Se a gente clicar em dados recentes aqui, clicando na parte de hosts, ele mostra aqui, ó, que a resposta de ping ele está com 311 milissegundos, que ele está ativo. Aqui ele mostra sim ou não. Vamos dizer assim, ó, se tiver 0, não tem resposta. Se tiver 1, está funcionando. Então aqui já é um monitoramento bacana para começarmos a utilizar os Zabbix. Aqui a parte de latência também é importante. Temos a latência em tempo real, monitorando o site que foi especificado na parte de configuração host. E aqui há uma parte que eu acho também interessante, é a parte de mapa. A gente poderia criar um mapa aqui, rede local, ou senão monitorando disponibilidades. Aqui eu largura a altura do site, se a gente vai ter algum background no site. Aqui a gente já cria monitorando disponibilidades. Dentro do monitorando disponibilidades, a gente vai ter que editar o mapa e começar a adicionar os elementos do mapa. Aqui a gente adiciona o elemento, clica em cima do elemento, escolhe qual vai ser o ícone do elemento. Vamos supor que estamos criando um monitoramento de vamos escolher aqui, ó, de um site. Vamos representar ele pela cloud. E clicarmos em aplicar. Então temos o website, clicamos em close, update, ok. Então aqui a gente tem o monitoramento de disponibilidades, não temos dados coletados. Daqui a alguns minutos já começa a funcionar. Se clicarmos em dados recentes no website, ele já mostra todas as informações do website. Então aqui a gente já tem um monitoramento da latência do ping. Podemos monitorar switches, roteadores, impressoras, qualquer tipo de
template, qualquer tipo de host a gente pode utilizar nos Zabbix. E para sabermos o que é compatível, a gente clica em configuração templates. Apaga aqui a busca SMP. Vamos supor que a gente quer monitorar o Apache. Clique na busca Apache, a gente consegue monitorar o Apache, HTTP, as aplicações, os itens do Apache que ele consegue monitorar. Conseguimos monitorar o Tomcat. Então, na primeira parte do Zabbix, utilizando o Docker, eu acho que seria essa parte. Agora a gente vai para a parte do Grafana. Conhecer o Grafana também, localhost 2.3000. A senha padrão do Grafana é admin. O Grafana ele está com a limitação de memória. Se a aplicação ficar lenta, vamos aumentar a memória do Grafana para utilizarmos a aplicação ficar mais leve. Então admin, vou deixar a mesma senha. Pronto, agora já temos a parte principal do Grafana. Então aqui a gente vai conhecer a parte de administração do Grafana, a parte de Data Source, a parte de Organizations, a parte de usuários, a parte Browser aqui na parte Dashboard. E a gente também pode fazer nas próximas aulas a integração dos Zabbix com Grafana. Vou mostrar como que faz isso também. Então aqui temos a parte, se a gente quer deixar algum dashboard em destaque, a parte de pesquisa do Grafana e a parte Browser. Então aqui temos a parte Browser. Então a gente pode clicar aqui e criar um novo dashboard. Adicionar um painel. Qual tipo de painel a gente quer adicionar? A gente clica aqui na parte superior direita, se é um time series, aqui as informações que ele está coletando é do Grafana. Então a gente pode colocar aqui todos os tipos de Grafana, ou todos os tipos de dashboards, e aqui eu gosto de clicar aqui em sugeridos, então ele vai dar qual é o melhor gráfico para esse tipo de dado. Então vamos utilizar esse dado dessa forma. E aqui a gente tem essa parte de sugestão, dependendo do dado, a gente já consegue trabalhar. E a parte interessante para quem trabalha com... Aí a gente clica... A parte que a gente trabalha com monitoramento e observabilidade, é integrarmos o Grafana com o Prometheus ou integrarmos o Grafana com os Zabbix. Então aqui temos para a parte de times, usuários. Vou clicar em Discard aqui. Podemos criar um novo time, podemos criar um novo usuário, podemos adicionar plugins. Quando tinha a opção lá dos Zabbix, tínhamos a configuração lá do plugin. Então aqui ele já está instalado. E lá no Docker Compose existe a configuração do plugin, lá em novamente fonte de dados. Adicionar fonte de dados. O que seria a fonte de dados? De onde eu quero coletar as informações. Por padrão, ele já adiciona o Prometheus, que é uma ferramenta de observabilidade muito utilizada pelo pessoal que utiliza microserviço. E aqui a gente tem vários tipos de fonte de dados. Podemos utilizar fonte de dados de banco de dados, criarmos dashboards do MySQL, criarmos dashboards do PostgreSQL, criarmos dashboards do SQL Server, utilizarmos serviços de cloud para termos dashboards dentro do Grafana, por exemplo, CloudWatch, o Grafana Cloud. Podemos utilizar também a parte de times, utilizando ferramentas de versionamento de código, como GitLab. E aqui a gente tem a parte Enterprise. Temos o Alert Manager também, e temos também os Zabbix. Então, por exemplo, se quisermos coletar dados dos Zabbix, temos que passar as informações da URL, o nome, que ele já cria padrão aqui, ou podemos mudar. Vai ser via API ou vai ser via browser. Vamos ver qual o nome que está na nossa aplicação aqui.
pelo Docker PS, queremos conectar os Zabbix no Grafana. Via Docker PS a gente vai verificar qual que é o nome do serviço. Então, o nome do serviço se chama Zabbix-Frontend. Então aqui temos o nome Zabbix. A URL eu acho que é o segredo. A gente encontra muito na internet, é localhost. Só quando a gente trabalha com Docker, é o nome do serviço, dois pontos, a porta web da aplicação interna, não a porta que a gente acessa. A gente acessa localhost 2.80, só que aqui a porta interna da aplicação é 8080. E aqui a gente coloca os detalhes da API, o usuário é admin e a senha. E aqui a gente vem save test, ele vai fazer que a API, Zabbix API 5.0.1 deu certo. Se a gente clicar aqui agora e adicionar um novo dashboard, na fonte de dados a gente já consegue utilizar os Zabbix. Então, por exemplo, lá no Zabbix que existia o grupo chamado Zabbix, se a gente clicar aqui, ó, tem o Zabbix Server, qual host? É o host site, qual aplicação? A gente coloca general, e aqui o item, vamos pegar aqui, quero encontrar o ping, a resposta de ping. Aqui é o ping perdido, quero resposta de ping. Pronto. E aqui, ó, clicamos em Time Series, ele vai nos mostrar qual que é o gráfico sugerido para esse tipo de aplicação. Se a gente clicar aqui, ó, aqui na parte vermelha, ele já mostra que a aplicação já teve um ping alto. Então é uma forma muito interessante de começarmos a trabalhar com Zabbix integrado com Grafana. Acredito que seria isso. Vou tentar sempre estar explicando mais, melhorando os vídeos. Vou tentar sempre estar explicando mais, melhorando os vídeos, tentando passar mais conhecimento. E é isso, a gente começou a trabalhar com Zabbix integrado com Grafana. Vamos utilizar nas próximas aulas o Zabbix, o Grafana com o Prometheus, para monitorarmos os containers, porque aqui a gente está monitorando os hosts cadastrados nos Zabbix. Por exemplo, se a gente tiver servidores cadastrados, a gente já consegue fazer esse monitoramento. Mas também podemos utilizar o Grafana com Prometheus, que é interessante também. Então acredito que seria isso. Inscreva-se no meu canal e nos vemos nas próximas aulas.